Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo 4, versículo de número 8. Uma passagem muito conhecida, mas eu quero me ater a esses dois versículos que nós leremos. Capítulo 4 de Juízes, versículo 8, diz assim: Então lhe disse Balaque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Balaque para Quedes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, te exaltamos pela tua palavra, que é viva, que ela é eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, divide almas e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Que eu possa nesta noite ser o garçom para servir a tua igreja, o melhor prato desta noite, Senhor. Fica conosco, abre nossos entendimentos para que possamos entender a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém, amém e amém. Tome o seu assento. Aleluia. Irmãos, eu quero em alguns minutos ministrar sobre honra. O que é honra? A dupla honra existe. Dedo de profeta, sentado mesmo. Bota no nariz do seu irmão, enriste no nariz do seu irmão. Diz para ele assim: a dupla honra existe. Aleluia. Mas antes de pregar, eu quero parabenizar todas as mulheres. Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, mas se comemora hoje, comemora-se no dia 8 e o primeiro domingo. Eu quero parabenizar todas as mulheres, né, da igreja. Que Deus abençoe, que cada dia você cresça na presença do Senhor. E o Senhor me deu um versículo para dizer às mulheres, em Provérbios 31, todos nós conhecemos esse versículo, 31:10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? É uma pergunta, é um ponto de interrogação aqui. Está fazendo uma pergunta: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubi. Tem uma outra passagem em Provérbios 18:22. Olha aí, homens, o que diz aqui? O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou benevolência do Senhor. Quem achou a sua mulher? Quem foi que achou? Aleluia. Achou uma coisa boa e benevolência do Senhor. Pastor, mas o senhor vai pregar de honra? Sim. E eu vou escolher na Bíblia, irmãos. Eu encontrei um versículo que fala sobre honra a mulher. Eu gosto muito de Foucault. Como é que é da? Futucar.
E eu comecei a futucar, essa aí, gostei. Encontrei aqui um versículo. E eu quero passar para os irmãos aqui. Está lá em 1 Pedro. Esse aqui é forte, irmãos. Esse versículo aqui é forte para os homens. Bota na tela. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha só, varão, se tu não aprender a ser marido hoje, vai ser mais não. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando elas gostam, né? Elas gostam. Vamos falar sobre honra. Falei, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa para as mulheres hoje. E eu quero encontrar um versículo que fale sobre honra para elas. Então, está dizendo que os maridos precisam coabitar com as mulheres com entendimento, dando honra a ela, a mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, coabita com ela, mora com ela, viva com ela com entendimento, honrando ela como mulher, para que as suas orações, as vossas orações, não sejam impedidas. Porque quando nós deixamos de honrar as nossas mulheres, quando nós deixamos de tratá-las com entendimento, nossas orações não são ouvidas pelo Senhor. Mas quando nós vou ganhar um lanche no espaço gourmet que nós temos lá, então vou ganhar um lanche lá de alguma irmã aí. Me abençoe em nome de Jesus. Hoje não tem jantar em casa não. Que Deus abençoe você, marido, você, mulher, em nome de Jesus. Mas o que é honra? Vamos voltar lá para as vezes. Mas o que é honra, pastor? Eu fui buscar no nosso dicionário da língua portuguesa, dos vernáculos da língua portuguesa. Honra significa o que eu vou dizer agora. É o sentimento de dignidade e boa reputação, corajosa, virtuosa, é respeitar, estimar, conhecer o valor. Honrar é tudo isso. É você ter uma estima para uma pessoa, é você dar valor, é você ver uma pessoa corajosa, não ter medo de nada, de ninguém, quando ouve a voz do Senhor. É uma pessoa boa de reputação, é uma pessoa que tem um sentimento de dignidade, é digno, é fiel. E isso chama a nossa atenção quando nós vemos isso em algumas pessoas, porque os valores hoje eles estão invertidos. Você ser honesto hoje em dia é você ser bobo. Você ser honesto hoje em dia é você ser taxado como uma pessoa que está ultrapassada, ou melhor, está lá no passado ainda. Hoje em dia as pessoas elas querem usar de artimanha, mas quando nós encontramos uma pessoa que tem todas essas qualidades, irmãos, e nós temos algumas pessoas na Bíblia que foram honradas, até pelo Senhor também foram honradas. Se você olhar o livro de Apocalipse, nós vamos ver aqui no capítulo de número 3, versículo de número 11. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Deixa eu abrir aqui. Eu quero mencionar para você entender a introdução. Ou melhor, capítulo
4, versículo 11. Diz assim: digno és, Senhor, de receber toda glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O apóstolo João aqui, recebendo a revelação do Senhor, ele enaltece o Senhor e fala: Senhor, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra. Alguém fala a verdade, não é verdade? Muitos de nós temos problemas em honrar uma pessoa, como em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 4, se não me falha a memória, diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. É difícil. Fala. Pode falar. É difícil você considerar, você ver alguém, mesmo que ele não tenha a mesma formação que você tenha, mesmo que ele não vale no mercado, mas seja uma pessoa honrada, seja uma pessoa digna. É difícil às vezes a pessoa, considerar a outra superior a si mesma, porque o nosso ego, ele sempre vai querer estar mexendo conosco, vai querer: não, você sabe mais do que ele, você prega mais do que ele, você canta mais do que ele. Se você pôr a mão, o negócio sai, mas se ele não está acontecendo nada, para você não, mas no mundo espiritual algo está acontecendo na vida dele. Então nós temos esses problemas, irmãos, de estar querendo honrar alguém, de considerar o outro superior a si mesmo. Às vezes nós usamos até mesmo conosco mesmo, desculpa a palavra chula que eu vou usar agora, mas às vezes nós usamos conosco mesmo de hipocrisia, porque às vezes nós dizemos coisas para algumas pessoas e não é aquilo que o nosso coração está querendo dizer. Estamos dizendo porque alguém mandou dizer, estamos falando porque alguém falou que você precisa dizer, você precisa falar. Mas se nós formos lermos a epístola de Paulo aos Romanos, que é conhecida como a catedral da doutrina cristã, Martinho Lutero, que desvinculou a nossa fé, da fé judaica, do catolicismo, ele fala sobre isso. Então, quando nós lemos o livro, a epístola de Paulo aos Romanos, principalmente no capítulo 12, não se ofenda naquilo que você vai ouvir, mas é necessário. Eu estava meditando nessa tarde e o Espírito Santo me fez ler esses versículos aqui. No capítulo 12, no versículo 9, para a gente honrar alguém, a gente precisa ter essas qualidades aqui. Honra fala de princípios. Então, quando nós temos o princípio, só vamos ter se nós aprendermos. Se não tem ninguém para nos ensinar, continuaremos errando. Mas se temos a bússola, se temos a palavra do Senhor, que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, ela pode nos direcionar. Pastor, sim, mas ela corta pelos dois lados? Claro, ela corta para cá e corta para aí. Então, antes de nós ministrarmos, ela corta para mim primeiro. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma, uma igreja em que Roma, a igreja onde estava no império, na época que era um império poderosíssimo, mas a igreja estava implantada lá. E Paulo vem dizendo para a igreja, não diz para ímpio, Paulo diz para a igreja, porque a igreja estava passando por esses problemas. Ele diz para a igreja: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Paulo está dizendo para a igreja: olha, rapaz, que o amor entre vocês não seja fingido. Aborreça o mal, faça o bem, se apega ao bem, porque se você fizer o mal, você vai dar glória para Satanás. Se você fizer o mal, você vai dar honra para Satanás.
Olha a honra aí, irmão. Mas se nós fizermos o bem, se nós abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Você, quando entrou na igreja, você viu lá fora uma mesa de donativos. Talvez você não se atentou para isso, mas todo primeiro domingo do mês é o culto das primícias. É o culto em que você traz o seu quilo para ajudar os irmãos da nossa igreja. Então, se você não faz isso, é porque você ainda, o teu coração não está voltado para o céu. Como você vai honrar a Deus se você não honra o seu irmão, abençoando ele com um quilo de alimento não perecível? Como que eu posso honrar meu Deus se eu não vejo? Se eu não honro meu irmão, se eu não abençoo meu irmão. E Paulo continua: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo honra. Olha a honra aí, irmãos. Preferindo honra uns aos outros. E honra. Fala para o irmão que está do seu lado assim: eu vou te honrar a partir de hoje. Eu vou considerar você superior a mim, porque eu quero que a palavra se cumpra. Olha aqui, irmãos, isso é profundo. Não sei se vou conseguir ler tudo por causa da hora. Mas olha o versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha a honra aí. Versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não vos amaldiçoeis. Às vezes, por falta de conhecimento, nós amaldiçoamos irmãos nossos, que chamamos de irmãos em Cristo, porque às vezes algo aconteceu no passado, isso fica no coração, passa 1, 2, 3 anos, isso fica guardado no coração. Mas a gente precisa aprender que nós precisamos abençoar. Somos pessoas que fomos chamados para abençoar vidas e não amaldiçoar. Se não me falha a memória, é Pedro que fala sobre isso, que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. Que tipo de fonte somos nós? Que tipo de fonte é você? Faça uma conjectura com a sua vida, faça uma retrospectiva da sua vida. Que tipo de fonte eu estou jorrando água? Será que eu jogo a água da fofoca? Será que eu jorro a água da contenda? Será que eu jorro a água do disse-me-disse? Ou eu jorro a água do amor? Ou eu jorro a água da paz? Ou eu jorro a água da palavra? Jesus disse para aquela mulher: se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der. Depois você lê em cada restante, eu quero ler o último, ou melhor, o penúltimo, no versículo de número 20, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não espere tapinha nas costas, não espere reconhecimento, faça. Tenha liberdade de fazer. Abençoe vidas. Talvez muitas vidas não são abençoadas porque a gente sempre fala assim: mas Deus não falou comigo. Deus já falou com você há muito tempo. É porque o coração está voltado para a terra. Eu tenho observado a igreja do século 21 e tenho visto que a igreja pós-moderna tem se atentado muito para as coisas terrenas, muito para a coisa da terra, esquecendo das coisas do céu. As coisas do céu ficam em segundo plano. Ei, irmãos, a primazia é o Senhor. O primário é o Senhor, o secundário é a sua vida. Só que nós estamos invertendo o negócio. Primeiro eu, segundo o Senhor.
E eu posso dizer uma coisa para você: da mesma forma que você trata o Senhor Ele trata. Eu descobri isso. Eu lendo a Bíblia, irmãos, eu descobri que da mesma forma que nós tratamos o Senhor Ele nos trata. Pastor, você está falando heresia? Não. Eu vou mostrar para você aqui, no capítulo 2 de 1 Samuel, do versículo 30. Vou mostrar para você. Diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que na tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, serão desprezados. Os que desprezam o Senhor também vai desprezar ele. Mas o que honra o Senhor será honrado. O que me assusta nesse versículo que nós lemos aqui é todo o contexto, os versículos anteriores. Porque aqui está falando dos filhos de Eli. Deus levantou um profeta anônimo, sem nome, para não dar ibope. Porque profeta hoje quer nome, outdoor. Profeta hoje quer estar no banner, quer estar na capa. E o Senhor levantou um profeta para falar com Eli. E disse para Eli: Eli, você tem negligenciado, porque você sabe o que os teus filhos andam fazendo. Estão deitando-se com mulheres e em bando se ajunta à porta da congregação. O Senhor estava dizendo para ele: eu vou acabar com a sua família, porque você não tem corrigido os seus filhos pela sua negligência. Aí o Senhor fala no versículo 30: tinha tudo para dar certo, mas como o pai, que era sacerdote, as pessoas vinham falar com ele sobre os seus filhos, e ele passava a mão na cabeça. É o que nós fazemos hoje. É o que nós fazemos hoje com os nossos filhos. Os nossos filhos fazem coisas erradas, em vez de nós corrigirmos ele, nós passamos a mão por cima. E você está colocando a sua família em perigo. Você está colocando a sua família em perigo, porque você não corrige o seu filho, a sua filha. Não estou dizendo para você espancar. Você precisa também dar umas paradas, umas mãozadas. Hoje em dia, se você dá uma mãozada, é o conselho tutelar. O conselho tutelar não cria o seu filho. Quem sabe da sua casa é você. Deixa eu entrar na palavra aqui depois dessa pequena introdução, porque senão não vou ter tempo de falar. O texto que nós lemos fala de uma mulher. Fala, uma mulher. Me guarda, Senhor, que eu vou falar da mulher. O nome dela é Débora. E a Bíblia diz que ela era profetisa, mulher de Labidote, e julgava Israel. Ela era uma profeta, uma profetisa. Ela cuidava do seu marido. E ela era juíza. Irmão, que mulher é essa? Aí quer ver uma coisa? Tem culto terça-feira. Marido foi trabalhar. A mulher está em casa o dia todo. Não tem? O filho está na escola. Aí está em casa o dia todo. O culto começa às 18h45. O marido chega às 7 horas do trabalho.
Quando é 6h30, ela fica desesperada para fazer a janta, para deixar para o marido para vir para a igreja. Não vai nem esperar ele. Mas você não faz uma comida num fogão comum em 30 minutos. No fogão industrial você faz. Eu faço porque eu trabalhei como cozinheiro 15 anos. Então, a hora passa, aí dá 7 horas, 7h30, o marido chega, e beijinho daqui, beijinho dali, aí fala assim, eu não vou para a igreja hoje porque hoje eu não tive tempo. Hoje eu não tive tempo. Não teve tempo. Quem faz o tempo somos nós, irmãos. Nós precisamos ser ordeiros. Porque quando o Senhor criou os céus e a terra, a cada dia Ele criou uma coisa. Isso fala de ordem. Para isso que na bandeira ela está escrito aqui, ordem e progresso. Para ter progresso precisa ter ordem. Como você quer ter progresso na vida se você não põe a sua vida em ordem? Um belo dia o Senhor levou um profeta para falar com o rei e disse para ele assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O profeta estava saindo do palácio. Antes de sair, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar. Ah, Senhor, lembra que andei diante de ti e fiz tudo que era reto. Ezequias chorou muitíssimo. E o Senhor falou para Isaías, volta lá e fala com meu filho que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Então é necessário hoje você colocar a sua casa em ordem, para que você seja honrado pelo Senhor. Deus não honra ninguém com casa desarrumada. E essa mulher era profetisa, era juíza e do lar. E o Senhor tinha dado uma ordem para ela. Estava uma guerra naquela época. Ela mandou chamar Baraque, o comandante do exército, e disse para ele assim, olha, o Senhor falou para você ajuntar homens para guerrear contra Jabim e Cícera, que era comandante do exército cananeu. E aquele homem falou para ela assim, eu só vou se você for. Ô calça frouxa, homem besta. Tem muito homem besta hoje em dia, irmãos. Às vezes eu fico conversando com minha mulher em casa, lá com minha mulher, não, minha esposa, minha rainha. Fico conversando com ela, a gente fica vendo. Senhor, deu ruim aqui, Jefferson. Jefferson, cadê tu? Som, parou ali. Som, eu fico falando com ela, às vezes alguns vídeos, às vezes ali em cima, Isaac, na saída do amarelo ali, mexe ali. E às vezes eu fico vendo uns vídeos, eu fico falando com a pastora, mas como é besta mesmo. Fica se vendendo por um prato de lentilha por 10 minutos. Esquece às vezes que tem responsabilidade. Melhorou isso aí? Que tem uma mulher santa dentro de casa. E ele falou para ela assim, olha, eu só vou se você for. E ela falou para ele assim, tudo bem, eu vou com você, mas a honra não será tua, a honra será de uma mulher. Quando eu li isso, irmãos, lendo todo o texto, aparentemente não tinha como o povo de Deus ganhar a batalha, Israel ganhar a batalha. Porque Cícera tinha 900 carros de ferro, fora os cavaleiros. Era um povo que era praticamente
praticamente invencível. Mas uma coisa eu aprendi com o meu Senhor: quando Ele te dá uma ordem para você fazer, faça. Não importa o que vai acontecer, Ele mandou fazer, faça, porque Ele vai garantir. Ele garante a sua vitória. Ele cria a porta onde não tem porta. Ele faz brotar água da onde não tem. Ele faz alguma coisa acontecer. Se Ele falou que está contigo até a consumação dos séculos, irmão, se mandou você ir, vá. E disse para ele: vai para o Monte Tabor. Porque reúne todo o povo lá. Que eles iam travar uma batalha num vale. E esse vale, segundo conta a história, era tipo um riacho de poucas águas. Ou seja, em outras palavras, uma valeta. E aos olhos carnais era impossível Israel vencer. Mas o povo estava ali, porque o Senhor deu a ordem. E quando Jabim, Cícera, estava com o seu exército de um lado e Baraque do outro, e começaram a caminhar, Deus entrou em ação. Deus interviu. Conta a história que o céu se enegreceu. O céu criou-se nuvens. E houve uma grande tempestade naquele momento. Que os carros de ferro não podiam andar. Porque eles atolaram. Uma valeta se tornou um rio. E lama. Não podiam andar. Foi quando Israel começou a ganhar a batalha. Cícera correu para fugir. Quando ele corre, ele vai para uma casa de uma mulher. E quando, antes dele entrar na casa, ela sai ao encontro dele e diz: ó, vem, meu Senhor, entra aqui na minha casa. E ele, querendo se esconder, ele entrou. Jael já estava com tudo na mente. Quando ele entra, ele fala assim: me dá água. Estava cansado da guerra. E os historiadores dizem duas coisas, duas vertentes aqui tem. Eles dizem que ela deu leite morno para ele. A outra vertente diz que ela deu leite azedo para ele. Não importa. Ela deu leite para ele. Cobre ele. E ele pega no sono. Quando ele pega no sono, ela pega uma estaca que, segundo o historiador Flávio Josefo, diz que era uma estaca de metal. Outros dizem que era uma estaca de madeira. E ela pega a estaca, pega o martelo. Mas o que me chama a atenção é que ela deu uma coberta para ele se cobrir. E eu aprendi com isso aqui: o que acontece dentro da minha casa fica ali. Os de fora não precisam saber de nada. Porque às vezes temos problema de casa e falamos para um, para outro, para outro, para outro. Daqui a pouco todo o conjunto está sabendo. O que acontece dentro de casa fica ali. Se resolve ali. É um grande exemplo que ela deu. E quando ela pegou a estaca,
Ela não usou algo de fora para matar o inimigo. Ela usou o que ela tinha dentro de casa. Não precisa você procurar nada em ninguém. Use o que você tem em casa para guerrear contra as forças do mal. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Há um espírito que habita dentro da tua vida, que ele te dá autoridade, ele te dá poder para você pisar em serpentes e escorpiões. E ela pega aquela estaca, crava na fronte dele. A glória foi de uma mulher, a honra foi de uma mulher. Pastor, e dá uma outra passagem bíblica? Sim. Porque honra, irmãos, ela fala de princípios. E o primeiro princípio da honra é humilhar. É você se humilhar. É você descer, nós descermos. Para nós sermos honrados, precisamos descer. Deus não honra ninguém com o nariz em pé. Por isso que o Senhor, se não me falha a memória, de Tiago, que diz que nós precisamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, para que no seu tempo certo Ele nos exalte. Então hoje, se você quer ser exaltado, você precisa descer ao local de humilhação. Não para ninguém, não é para o irmão, não é para a irmã, mas é para Ele. Você vai se humilhar para Ele, porque Ele é o dono de tudo. Só Ele pode abençoar. Ninguém paga as tuas contas, ninguém consegue resolver os seus problemas, só Ele. Então a Ele você deve adoração, honra e glória a Ele, porque é todo para sempre. E eu conheço um homem na Bíblia, para a gente finalizar, que não temos mais tempo para isso. Que ele ficava à porta do rei. Sua sobrinha estava no palácio e ele ficava à porta do rei. Seu nome, Mardoqueu ou Mordecai. E um belo dia ele ouviu uma conspiração de 2 eunucos tramando para matar o rei. Eles mandam chamar a rainha Esther, que é a estrela, que antes era Radassa, Murta, e diz para ela: olha, Teres, Bigtã estão armando para matar o rei. E o rei manda matar aqueles homens, manda enforcar os homens. Isso foi escrito no livro das crônicas. Não é o livro que você tem aí na sua Bíblia. O livro das crônicas era o livro do palácio. E a história segue. E depois desse episódio, o rei Assuero, ele exalta Amã. Amã fica poderoso, um céu ego lá em cima, porque foi exaltado pelo rei. Abaixo do rei quem mandava era ele. E todos que por onde ele passava deveriam se curvar perante ele, mas Mardoqueu não. Eles se curvavam perante Amã, mas Mardoqueu não. Aí sempre existe aqueles, Maria vai com as outras, fofoqueiros, que chegou para Amã e falou assim: olha, Mardoqueu não se dobra, não se prostra quando você passa. E ali começou a criar-se uma rixa entre eles. Todas as vezes que Amã passava, Mardoqueu ficava de pé. Amã olhava Mardoqueu, vamos dizer assim: um dia eu pego você. E Amã sabia que Mardoqueu era judeu. Foi até o rei e falou: ó rei, existe um povo aqui no palácio que tem outras leis,
Vamos fazer um decreto para todo esse povo morrer? Se morram, vamos. Deu autoridade para quem não devia. Tem pessoas que servem bem num determinado cargo, mas se você colocar em outro lugar, tem problema, porque pensa que é a última bolacha do pacote. E às vezes a pessoa, eu fui consagrado diácono em 93. Eu conheço pessoas que foram consagradas diácono em 93 junto comigo até hoje, e até hoje são diáconos. Mas pastor, por que o senhor está falando? Não é porque ele não queria. Não é a chamada. Tem pessoas que foram chamadas só para servir, só para ser diáconos, e servem muito bem. Leia Atos capítulo 6. 7 homens foram consagrados, mas um começou a se destacar, que foi Estevão. Amã pega uma rixa entre eles, entre Mardoqueu, até o dia em que o rei não consegue dormir. E o rei, quando não consegue dormir, irmãos, eu entendo que aqui é Deus agindo na vida dele. Deus usa o ímpio para abençoar você. Deus usa pessoas que às vezes não são da igreja para abençoar a sua vida. E o rei falou assim: manda trazer o livro das crônicas. E quando leu lá na parte de Mardoqueu, que ele descobriu a conspiração contra o rei, e ele falou para os seus súditos: alguém fez alguma coisa por esse homem? E eles disseram: não fizeram nada. E ele perguntou assim: onde está Amã? E eles disseram: Amã está do lado de fora, está lá no jardim. Ele falou assim: chama Amã. E Amã entrou na presença do rei. E o rei falou para Amã assim: Amã, o que eu posso fazer? O que o rei pode fazer? Uma pessoa que ele se agrada a honrar. O rei estava querendo honrar alguém. O rei dos reis nessa noite vai honrar alguém aqui. Amã, ele pegou o seu, eu posso conjecturar a sua roupa, não pode ter se arrumar. Ele pensou consigo mesmo: não, a outra pessoa senão eu. Amã, fala aí o que eu devo fazer. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor me permite, se eu fosse o Senhor, eu pegava as suas vestes reais e colocava nele. Se eu fosse o Senhor, eu pegava a sua coroa e colocava nele. Se eu fosse o Senhor, eu colocava o seu anel e colocava nele. Se eu fosse o Senhor, eu pegava o seu cavalo e colocava ele em cima dele. E pegava um dos príncipes e mandava ele andar por toda a cidade, puxando o cavalo e dizer: esse é aquele a quem o rei se agrada em honrar. Eis aquele a quem o rei se agrada em honrar. Aí o rei vira para ele pensando que o rei ia falar o nome dele. O rei diz para ele: então não faz isso com Mardoqueu. Então faz isso com Mardoqueu. Eu quero dizer uma coisa para você, para a gente encerrar aqui. Aqueles que tentam te prejudicar, aqueles que é contra a sua vida, eles, o Senhor não vai deixar eles morrerem, não. O Senhor vai conservá-los em vida, para que eles vejam a sua honra. Ainda existe a dupla honra. Mardoqueu pensou que ia matar, ou melhor, Amã pensou que ia matar Mardoqueu, mas quem morreu na forca para matar Mardoqueu foi Amã. A honra existe.
Deus está falando para você nessa noite. Existe a dupla honra. Se ele entrou por um caminho, ele vai fugir por 7. Porque está para nascer alguém que possa parar. Um homem e uma mulher cheia do Espírito. Dá para nascer, para parar a quem Deus quer honrar. E Deus escolheu a sua vida nessa noite para honrar você. Deus escolheu a sua vida. Aleluia. 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 Glória, meu Deus. O Senhor escolheu a sua vida para te honrar. Aleluia, aleluia. O Senhor falou comigo algo lá no púlpito agora. Vem cá, Daniel. Me chama de louco, me chama de maluco. Eu faço aquilo que Deus manda. Grande é a obra que o Senhor tem na sua vida. Deus te chamou para ser pregador da palavra. E desde que eu estava pregando ali, o Senhor dizia para ele: levanta ele ao prêmio da casa do Senhor. A partir de hoje você dá o prêmio da casa do Senhor. Fique de pé, igreja. Vamos orar por ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como o tempo da exaltação chegou na vida de José, sofreu 13 anos, mas a exaltação chegou. A exaltação está chegando na vida do meu servo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse homem que o Senhor tem chamado para a obra. Esse homem que tem, Senhor, um chamado para ministrar a tua palavra. Senhor, usa ele, meu Senhor, da forma que o Senhor quer. Faça a tua obra se cumprir na vida dele. Senhor, fecha a boca dos leões, daqueles a